Eu quero aproveitar que você tocou no assunto de Fernando Haddad, ministro da Fazenda, porque a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que é responsável pela cobrança de impostos e outras dívidas não quitadas com o governo, vai lançar uma força-tarefa para solucionar as 100 maiores execuções fiscais do país, que são aqueles processos em que o governo cobra dívidas dos contribuintes na Justiça. Segundo essa Procuradoria, essas ações somam 180 bilhões de reais. Seria uma força-tarefa porque o governo federal está desesperado diante das metas que colocou para si e que agora precisa atingir. Vocês acreditam que ações judiciais, aquelas que tramitam ali na Justiça, possam render essa arrecadação mesmo com uma força-tarefa, Gustavo Segré? Eu tenho um exemplo pessoal. Primeiro, eu não consigo, por uma questão idiomática, falar sobre a ação de executar. Porque quando eu falo ação de executar, sai ruim e não vai ficar legal. Fala por mim, por favor. Execuível. Isso. Ah, tá. Não sai bem. Ah, tá, entendi. O S e o Z dá uma... É que a palavra é execução, mas ele troca o S, o são, por o som de Z. Então você cria a palavra aí na sua cabeça e eu não vou mencionar aqui. Não podemos Diga, falar. Segré. Mas quando... E esse é o exemplo pessoal que ia dar. Eu recebi outro dia uma multa de trânsito, R$124. E me colocaram, se você não paga, vai para o Cadim. R$124. Sim. Ninguém precisou fazer uma força-tarefa para me cobrar. Eu não tinha pago. Mas eles estão falando das 10 maiores dívidas do país. Eu sei, mas mesmo assim... As 100, perdão, as 100 maiores dívidas. É o plano mais 100. Tem forma de executar essa dívida de muitas maneiras. Por que vai precisar uma força-tarefa, por exemplo? Mais gente contratada pelo Estado para cobrar dinheiro. Se até agora não conseguiu, é provável que ou a lei não esteja certo, ou o governo tem advogados piores que os privados, porque não estão pagando. Piperno, o governo está entrando em desespero. O governo tem que cobrar isso e, aliás, veja, não, isso... Mas ele está entrando em desespero, Fábio Piperno? Mas isso é uma questão secundária. Sim ou não, primeiro? Ele precisa de dinheiro, claro, mas se há 100 devedores devendo 180 bilhões de reais, isso dá uma média de 1,8 bilhão por devedor. Me surpreende muito que outros governos não tenham se empenhado para cobrar isso. Então, por exemplo, eu sou um fã de cerveja. Todo mundo sabe disso. E eu sempre destaquei e falo, puxa, algo que não me entra na cabeça é como cerveja no Brasil é tão mais barato que no resto do mundo. Você compra no mercado uma latinha de cerveja por R$3, R$3,50. Agora você vai querer mexer no preço da cerveja também. Não, você vai lá nos Estados Unidos, na Europa é muito mais caro. Fala, pô, o fabricante aqui do Brasil é... Já estou vendo os xingamentos contra você no nosso chat. Milagroso. Não, aí se você descobre que os dois maiores fabricantes de cerveja do Brasil têm dívidas tributárias bilionárias. Aliás, inclusive, pediu recuperação. Primeiro, Piperno, que 60% da cerveja que você toma é imposto. Então, o primeiro ponto é esse. 60%. Em Minas Gerais ficou mais caro ainda agora. 60%. Aliás, lá e Brasília também. Aliás, lá é sobre imposto supérfluo, o que não afeta todo mundo. A cerveja entrou. É lógico, é supérfluo. Agora, para mim não. O ponto é o seguinte, eu quero explicar um pouco o que é esse 180 bi e por que é tão difícil cobrar. O Brasil hoje é um país que 75% do PIB brasileiro é disputa, é contencioso tributário. 75%. Pra você ter uma ideia, gente, sabe quanto é que é disputa tributária na Comunidade Europeia? 0,28% do PIB contra 75% no Brasil. Puxa vida. Então, é uma coisa totalmente absurda. E por isso que não consegue cobrar. Você pega a questão da cerveja que você está citando aqui. Você tem alíquotas diferentes em cada estado. Você, se usar a luz para produzir a cerveja aqui que eu vou exportar, eu não pago, mas a cerveja, a luz que eu estou utilizando para exportar, paga, tem que descontar. É uma loucura. É esse manicômio tributário que o Brasil vive. E isso mas você acha que isso é motivo para explicar o fato das empresas não pagarem, então? O que eu estou dizendo é que 180 bi, o que você não sabe é se as pessoas estão recorrendo a coisa, porque tem coisas que você acha que estão cobrando indevida e você está recorrendo. Então, assim, não é que tem 180 bi a receber. Depende em que estágio está cada um desses processos nesse enorme manicômio tributário
que 75%. Mas deixa eu trazer um número aqui para vocês. São 180 bi de uma disputa entre Estado e contribuinte na Justiça que chega a 5 trilhões de reais. É o 75%. Exatamente, 50, que é esse combo. 5 trilhões de reais. Fala, Gani. Olha, é legítimo o governo tentar cobrar essas dívidas. Agora, isso não resolve o problema. É uma questão pontual. O governo, sim, está desesperado. Por quê? Porque apesar do crescimento econômico do país, cai a arrecadação. E o governo é extremamente gastador. A gente não vê uma única medida de redução de gasto público. É uma sinalização muito ruim. A questão que eu queria colocar também é o fato de o governo estar apostando numa força-tarefa que ele não sabe qual será o resultado. Então, ele espera arrecadar 180 bi, mas ele não sabe se ele vai chegar a esse valor. A própria procuradora aí dessa questão da Fazenda, ela admite, olha, a gente não está querendo dizer que vai receber tudo isso. Ou seja, você não estaria se ancorando em propostas das quais você não sabe que resultado você vai colher, hein, Fábio Piperno? Mas aí que está o negócio. Esse volume, esse número, ele não está servindo de âncora para perspectivas aí de... 2024, por exemplo, não. Exato. Isso não entrou na proposta de orçamento para o ano que vem. Mas ele está mostrando como é que ele vai cobrir. Mas o governo quer essa bolada sim. Mas ele precisa cobrir 160 bi. Ele está mostrando como é que ele vai cobrir isso, porque esse aí tem 180. Ele pode chegar. Mas e o que já tem para cobrir? Ele sabe como é que ele vai fazer? Se ele arrecadar uma parte disso, 10% disso, ele já está arrecadando 18% com os quais ele não contava. Fala, Segré. Tem uma questão importante para explicar à nossa audiência. Essa questão uma questão é sonegação fiscal, em que a pessoa não declara que deve, ele sonega, evita o pagamento através de artilúgios. E outra é, eu declaro que estou devendo e não pago. Quando essa força-tarefa deveria começar a trabalhar, muito provavelmente seja nessas discussões judiciais que o Dávila está comentando. É uma dívida que está registrada e que não está sendo paga. Diferente da outra que busco através de, por exemplo, arrecadar na cerveja, colocando vazão nas indústrias. Mas um detalhe interessante é que tem muita pauta do governo, por exemplo, subsídio do governo, indo para empresas que devem dinheiro. Então isso é um absurdo. Não seria mais fácil dizer, você está devendo, eu tenho aqui registrado, você está devendo. Talvez seja isso que eles pretendam fazer nessa força-tarefa agora. Mas aí não precisa. É só fecha o grifo do dinheiro, fecha a torneira e fala, tem empresa de comunicação que está devendo muito dinheiro. E aí o governo manda pauta. Freia a pauta dizendo, eu não posso te dar dinheiro. Mais uma sugestão do 3 em 1 para os nossos legisladores. Coloque uma lei em que diga que o Poder Executivo não pode liberar pauta, nem subsídios, nem ajudas, nem BNDES para empresas que devam dinheiro através de impostos. E vai resolver uma dívida boa. E a outra coisa, né, que a gente já sabe, né, Segredo, que o governo sempre faz quando bate esse desespero, é criar refis. Porque o refis é mais barato pagar do que ficar discutindo. Então, uma das coisas... E isso incentiva, óbvio, o mal pagador. Porque quem paga não tem nenhum benefício. Mas o mal pagador é uma beleza. Ele fica esperando o refis. Eu não tenho dúvida que esse governo vai inventar um refis daqui a pouco, porque essas medidas não trarão caixa para dentro do governo, e aí vai ter que apelar para um refis para ver se tem um caixa momentâneo para resolver, pelo menos, o problema do início de 24. Gente, agora a gente está falando de uma atitude do Ministério da Fazenda de se mexer e montar uma força-tarefa para tentar cobrar esse pessoal que está com dívida aí em andamento na Justiça entre o governo federal e essas empresas. E eu ouvi vocês descendo o pau aqui nessas questões que envolvem, então, essas atitudes do governo. Existe alguma coisa positiva nessa história toda, Gustavo Segré? À vontade. A vontade, a fé. Aí sim, tudo bem, temos fé que vamos recuperar. Porque não... Claro, porque só falta levar o santinho na proposta. E quando é feito esse refis que menciona muito bem Dávila, sabe que a maioria das vezes tem acordo do governo com as empresas devedoras mais importantes, sabendo que eles vão entrar. Porque senão não vale a pena colocar o refis. Mas quando estamos falando de uma questão de uma dívida em que, coincidentemente, o valor que espera o governo arrecadar é a mesma quantia que o governo vai ter de cobrir, esse aí não parece ser uma questão técnica, é uma questão mais política, dizendo, não, nós estamos preocupados com recompor esse déficit fiscal e nós vamos conseguir zerar. E aí fecha o microfone e diz, se Deus quiser. Você sabe o que me preocupa muito nessas medidas do governo? Parece que tudo é feito para bater a meta do ano que vem. E eles esquecem 2025.
2026, 2027. Então vamos arrecadar o máximo aqui, porque olha, prometemos para a sociedade a zeragem do déficit primário em 2024. E aí eu pergunto, e como é que fica 2025, 2026, 2027? Teoricamente, né? Então, e não tem nenhuma medida de sustentabilidade do ponto fiscal, que seria essencial para reduzir a taxa de juros no país. Que foi, Piperno? Bom, primeiro que, independentemente das metas fiscais, o governo tem obrigação de cobrar essa turma toda que está devendo muito dinheiro. Aliás, tem grandes bancos nisso aí também. Isso é um ponto. O governo seria irresponsável, para não dizer criminoso, se não tivesse cobrando esses grandes devedores. Então, eles têm que pagar. Segunda coisa, o governo, por exemplo, anunciou ontem, não sei, que já chegou a 2.800.000 o número de beneficiários que foram excluídos agora do Bolsa Família. Pessoas que recebiam esses benefícios de forma irregular. Isso dá mais de 10 bilhões de reais. Isso também enxugar a torneira. Agora, tem uma outra que... Fala Luiz Felipe Dávila. O Alan Gani trouxe um ponto super importante aqui. Porque, por exemplo, vamos dizer que ele consiga cobrar 50 bi aí de receita tributária. É uma única vez isso. Só que o aumento de despesa que esse governo já causou é recorrente. É isso aí. É todo ano, é ano sobre ano. Então, o problema é que nem você pegar o dinheiro do cheque especial hoje para cobrir uma dívida, só que você não cortou a sua despesa. O que acontece? O próximo mês você está endividado. O próximo ano você está endividado também. Então, aqui a grande questão que o Alan trouxe, que é importante, é assim, por maior que seja esse esforço do governo para desesperadamente achar algum tipo de receita, não resolve a questão do médio prazo, porque essas despesas são recorrentes. Só tem um jeito, é cortar despesa. E essa é uma palavra que esse governo não menciona em nenhum momento. Quando é que vai começar a cortar despesa? Fala, Piperno. Veja, ele vai cobrar só uma vez dessa turma dos 100 maiores devedores. Mas depois disso ele vai cobrar dos 1.000, ele vai continuar cobrando de outros grupos de grandes devedores. Tenho 20 segundos para você, Segré. Maiores devedores, indústria, 233 bi, comércio, 163 bi, sistema financeiro, 89 bi, empresas de mídia, 10 bi, educação, 10 bi, extrativismo, 44 bi. Aí tem para entreter, não precisa fazer força-tarefa. Tá aqui, ó, é só colocar Google.